capítulo é Deus sorri como um negrinho. Pirulito, que era o religioso da turma dos Capitães de Areia, ele tinha muitos pensamentos sobre Deus e sobre as atitudes dos capitães, se elas eram boas ou não, e se levariam ao inferno, e ele tinha medo disso. E o mesmo medo que levou ele a pensar duas vezes antes de roubar uma imagem de uma Nossa Senhora com Jesus Cristo no colo, que tinha numa loja. Ele gostou muito daquela imagem, porque geralmente os meninos Jesus que tinham no colo da Nossa Senhora, eles eram gordinhos e com panos ricos, e ele era sequinho e pobre, igual o Pirulito. E daí ele pensou várias vezes antes de roubar, mas ele acabou roubando. E daí, quando ele já ia embora levando a imagem, ele sentia que agora, encostado no seu peito, o menino sorria e não tinha mais sede nem frio. O próximo capítulo é Família. O Sem Pernas, ele geralmente ficava na casa das pessoas, assim, se fazia de coitado para reconhecer o território, digamos assim, e depois os capitães de areia irem lá e roubar a casa. E daí dessa vez ele ficou na casa da Dona Esther, que foi uma mulher que acabou, tipo, por adotar ele, porque ele mentiu pra ela que o nome dele era Augusto e era o mesmo nome do filho dela que tinha morrido. E ele tinha inclusive a mesma idade daquele filho. Ela ficou muito emocionada assim e começou a cuidar do Sem Pernas. Ela dava comida, deu abrigo e tal, ele ficou por uma semana lá. Mas aí os capitães começaram a querer que ele voltasse, né, pra roubarem a casa. Ele acabou tendo que sair de lá, ele deu um beijo nela de despedida, como se tivesse pedido perdão por estar fazendo isso. Eles foram lá e roubaram a casa dela. O outro capítulo é Manhã como Quadro. O professor e o Pedro Bala, eles estavam caminhando pela cidade e o professor, ele pintava muito bem. E ele fazia retrato das pessoas que estavam na rua, assim, e quando elas viam, elas gostavam muito e ele ganhava dinheiro com isso, porque elas pagavam por gostar dos retratos. E daí teve um homem que ele parecia ser muito rico, porque tinha uma piteira que parecia ser muito cara, e ele fez um retrato daquele homem, e o homem se impressionou muito com o trabalho e ele deixou um cartão, assim, tipo, pro professor entrar em contato. E daí o Pedro Bala segurou aquele cartão, assim, tendo como que uma esperança, assim, mas o professor falou pra ele: deixa de ser besta, Bala. Tu bem sabe que do meio que a gente vive só pode sair ladrão. Quem é que quer saber da gente? Quem? Só ladrão, só ladrão. Então, se foi essa esperança, e eles continuaram na mesma situação. Nessa época na Bahia começou a se espalhar uma doença que se chamava alastrim. Todo mundo tinha medo dessa doença e quem pegava essa doença eram só os pobres, porque os ricos foram vacinados. Daí, os pobres que pegavam a doença eram levados para o lazareto, que era um lugar que todo mundo ia, mas nunca ninguém voltava. As pessoas eram obrigadas a entregar os parentes para eles irem se tratar. O primeiro menino do grupo que pegou foi o Almiro, que ele era namoradinho do Barandão. Daí, quando descobriram que o Almiro estava com alastrim, o Pedro Bala, que era o chefe do grupo, não estava. Todo mundo começou a discutir, o Sem Pernas falou que começou a retrucar, falando que o Barandão ia ficar com alastrim na piroca, eles eram gays. Mas quando o Pedro chegou, ele disse que não, que ele também era um do grupo, que ninguém ia levar ele pro lazareto. Então resolveram chamar o padre e então decidiram que o Almiro ia para casa da mãe dele, de onde ele tinha fugido. Chegando lá, ele acabou tendo que ir pro lazareto e morreu. E o bispo descobriu que o padre ajudou os meninos, como não podia, era obrigado a entregar. O padre ficou sem a paróquia que ele estava esperando fazer um tempão já para conseguir. Depois começa a segunda parte do livro, porque é dividido em 3 partes, onde aparece a Dora e o Zé Fuinha, que são 2 irmãos que perderam os pais de varíola. E eles foram procurar, a Dora, como era mais velha que o irmão, estava tentando achar um emprego, mas ninguém dava emprego para a filha de Bexiguento. Então eles ficaram meio desolados, ela tinha um pouco de dinheiro, comprou pães velhos, ficaram ela e o irmão, até que chegou o João Grande, professor, e levaram a Dora pro grupo dos Capitães da Areia. Chegando lá, começou uma grande confusão, eles queriam estuprar a menina e tal, mas depois foi tudo conversando e eles aceitaram ela numa boa. Até que
Depois foram vendo que ela era como uma mãe para eles. Ela cozinhava, ela costurava as roupas dele. E daí todo mundo foi virando um grande respeito por ela, também porque ela era uma menina muito valente. É isso. Então eu vou falar do capítulo Dora, Irmã e Noiva. A Dora, ela queria ser como os meninos do Capitães da Areia. Então ela trocou uma calça, pegou uma calça do Barandão, que tinha ficado grande pra ele, amarrou com cordão, e agora ela tava usando o vestido como blusa. E daí chegou o Pedro Bala e disse que agora ela queria participar dos roubos. Ele riu, disse que ela tava gozada, e e disse que ela não podia participar porque não vestia nem calças. Daí apontou as calças e disse que agora ela ia participar. Daí ela disse que queria queria participar deles para ganhar um ganha-pão. E é isso, daí eles começaram a admirar ela, porque ela era muito forte para querer fazer isso e era muito corajosa. E depois disso, o Pedro Bala aparece todo machucado, porque ele tinha ido levar a Dora pro Trapiche e deixou ela aí sozinha no areal, porque ainda estava meio claro, e ela foi sozinha. E ele foi fazer uma cobrança de um serviço que eles tinham feito. Só que daí, no meio do caminho, ele encontrou Ezequiel e mais três amigos dele. Um deles tinha saído dos Capitães da Areia porque tinha sido pego roubando. Aí o Ezequiel falou que eles souberam que tinha uma putinha agora no grupo, fazendo como uma referência a Dora. O Pedro Bala não gostou disso, na hora que ele falou assim, não dobra essa linha pra falar dela, e deu um soco. Nisso os três agarraram o Pedro Bala e espancaram ele. Aí ele apareceu no Trapiche todo roxo, e a Dora veio passar o pano pra limpar as feridas dele. Aí eles falaram que, isso não vai ficar assim. Aí de madrugada eles pegaram 30 pessoas e foram em busca de vingança. Eles foram lá num grupo menor e aí rolou uma briga. E nisso os Capitães da Areia ganharam. E só o Barandão, que era muito pequeno, que ficou todo machucado. Veio nos braços. E aí, quando eles voltaram, eles ficaram todos deitados na areia. E a Dora estava do lado do Pedro Bala e eles começaram a falar besteiras, tipo, como, ele falou que ele veio pro grupo, pra rua, com 5 anos, menor que o irmão dela, o Zé Fuinha. E estavam rindo disso, como besteiras. Eles estavam felizes falando daquilo mesmo, sendo tristeza, porque eles estavam felizes por estar juntos. O Jornal da Tarde trazia uma notícia que dizia: preso o chefe dos Capitães da Areia. Eles foram fazer um roubo e nisso foram pegos pela polícia e alguns integrantes do grupo dos Capitães da Areia foram presos. Entre eles estavam o Pedro Bala, Dora, João Grande, Sem Pernas e Gato. Assim, na delegacia os investigadores estavam falando com o Pedro Bala porque eles queriam saber onde é que era o local que eles dormiam. Nisso o Pedro Bala tentou se soltar e veio todo mundo e agarrou ele. E ficou só um guarda guardando as outras pessoas. E foi isso que ele queria. As pessoas, um deles derrubou o guarda que estava segurando as outras pessoas e eles fugiram. A Dora foi pro orfanato e o Pedro Bala, que ficou lá, acabou indo pro reformatório. Antes de ir pro reformatório, o Pedro Bala ainda foi... Ele teve o delegado tentou falar com ele pra descobrir onde é que era o local. E ele disse que não ia falar, e nisso ele sentiu 2 chicotadas nas costas dele. E aí ele começou a apanhar, disse que não ia falar nada. Ele apanhou tanto que desmaiou. Depois que ele acordou, ele estava no reformatório e ia ser colocado numa salinha, uma espécie de solitária. Lá ele ficou 8 dias comendo só água e feijão, que não era um feijão, era só uns caroços com barro. Assim, tipo. E era uma sala muito pequena que ele conseguia esticar e era cheio de rato. E passado 8 dias que ele estava lá, ele foi solto e foi trabalhar no canavial do reformatório. Ele recebeu um bilhete do Sem Pernas por cima do muro. E depois ele recebeu uma corda e no meio dessa corda tinha um punhal. Daí 2 noites depois sai no jornal a notícia de que o chefe dos Capitães da Areia foge do reformatório. E o delegado fica nervoso. Agora falar do capítulo do orfanato.
Um mês bastou pra tirar a saúde e a alegria de Dora naquele lugar. Todo dia ela tinha febre, só que ela não gostava de ir pra enfermagem, então ficava com a febre mesmo. Porque um dia ela foi e ela disse que era um lugar sozinho, ela ficava a tarde toda e pareciam dias, o que eram horas. Então, certo dia ela recebeu um bilhete de professor por cima pegou um bilhete do professor no muro, dizia pra ela esperar na enfermagem que o Pedro Bala ia pegar ela. Mas ela não precisou nem pedir pra ir lá, porque a enfermeira passou por ela e viu que ela tava toda vermelha e queimava em febre. Quando ela foi levada pra lá, Pedro Bala já chegou, pegou ela e levou. A enfermeira tava conversando com o médico que dizia que ela tava muito doente e tava quase morrendo. Ela foi levada pro Trapiche.